Oi, gente, para quem não me conhece, eu sou a Isa. Sejam bem-vindos a mais uma aula da Alaman, hoje com participação especial do pessoal da Liga de Medicina Esportiva e de Ortopedia também. Gostaria de agradecer a presença do Dr. Pedro por ter aceitado o convite de dar essa aula para a gente hoje. Para avisar, a aula vai ficar gravada, depois a gente vai disponibilizar o link também para quem quiser. Quem quiser perguntar alguma coisa, é só mandar no chat, daí eu vou falando para o doutor também ao longo da aula. E hoje a aula vai ser sobre anatomia do ombro e algumas correlações clínicas. O doutor Pedro, ele é formado pela Unifesp, fez residência médica em ortopedia e traumatologia pela Unifesp também, e fez especialização em cirurgia do ombro e do cotovelo pela Unifesp também, e hoje atua como cirurgião de ombro em Maringá. Espero que todos tenham uma boa aula, que seja muito produtiva e qualquer coisa mande mensagem. Então vamos lá, boa noite para vocês. Estão me ouvindo bem? Sim. Perfeito, então. Então boa noite para todos. Bom, meu nome é Pedro Navarro, eu sou cirurgião de ombro. Como a Isa falou, eu sou formado na Escola Paulista de Medicina, Unifesp. Eu entrei em 2003, terminei tudo, graduação, residência, especialização em 2013. Depois eu fui para Blumenau trabalhar como cirurgião lá. E estou aqui em Maringá desde 2018. A gente vai falar um pouquinho sobre a anatomia do ombro e suas correlações clínicas. Então, a ideia na aula de hoje, o que eu tentei buscar foi o que a gente tem de dia a dia no consultório mesmo. Grande parte do que eu atendo do dia a dia vai estar presente aqui na aula de vocês. Então, se vocês tiverem qualquer dúvida, podem interromper e perguntar, ou podem anotar, e no final a gente tira as dúvidas, como vocês preferirem, tá? Então, vamos começar lá. Aqui é a parte da minha graduação, que a gente conversou. E os temas da aula de hoje vão ser basicamente esses, né? A gente vai falar um pouco de anatomia, um pouco de exame físico, né? O exame físico ortopédico ele é bem específico, né? Então a gente vai falar de algumas manobras, alguma parte do exame clínico que é bem específico de cada patologia. A gente vai falar um pouco de biomecânica, né? Então, assim, a ortopedia, ela depende muito e é muito importante a biomecânica. E a gente vai falar sobre as correlações clínicas da biomecânica, exame físico, nas patologias do ombro. Então, vamos começar falando sobre anatomia. Então, a anatomia do ombro, ela tem três ossos, na verdade, né? A clavícula, a escápula e o húmero, né? A gente tem uma articulação entre a clavícula e o acrômio, que é a articulação acrômio-clavicular, e a articulação entre o húmero e a escápula, que é a articulação glenomeral. Então, assim, falando mais especificamente da articulação glenomeral, a gente vê que ela é uma articulação muito, muito móvel, né? É a nossa articulação de mais amplitude. Ela tem muita mobilidade e, consequentemente, quanto mais mobilidade, mais instabilidade, ou seja, ela também é uma das mais vulneráveis, né? Então, ela não é estável só do ponto de vista ósseo. Por exemplo, se a gente pensar no quadril, a cabeça femoral é toda em volta do acetábulo. A articulação glenomeral não, é uma circunferência em cima de uma superfície plana praticamente. Então, por conta disso, partes moles, né, que são os músculos e os ligamentos, são muito importantes na parte de estabilidade do ombro. E é isso que a gente vai falar. Então, como eu disse, a gente tem estabilizadores passivos e ativos, né, que são estáticos e dinâmicos. Então, basicamente, a estabilidade passiva ou estática, ela é dada pelos ligamentos, né, que são os ligamentos glenomerais, coracoacromial e coraco-humeral. E também pelo labrum glenoidal, né? O que é o labrum ou lábio glenoidal? É como se fosse uma continuação da glenoide que envolve a cabeça humeral. Então, aqui nesse desenho dá para a gente ver o que é o labrum, tá? E ele vai ser muito importante, principalmente quando a gente falar sobre instabilidade do ombro ou luxação glenomeral. E os estabilizadores ativos ou que são a parte muscular mesmo, a gente tem o manguito rotador, que é formado por 4 tendões, a gente vai falar sobre ele. A gente tem a cabeça longa do bíceps, tá?
que aqui nesse desenho a gente consegue ver, ó, a cabeça curta do bíceps, ela vai para o coracoide, ela é extra-articular. Mas a cabeça longa do bíceps, ela vai para dentro da articulação e se insere na parte superior do lábio glenoidal. Então, ele faz parte também da estabilidade do ombro. A gente tem o deltoide, o peitoral maior e o trapézio. Então, todos esses são muito importantes para a gente ter a estabilidade do ombro, já que ela é uma articulação eminentemente instável, tá? Então, como eu disse, a amplitude do ombro é muito grande. A gente tem a flexão, a gente tem a extensão, a gente tem rotação lateral ou rotação externa, a gente tem a rotação medial ou rotação interna, a gente tem a abdução, a gente tem a adução e a gente tem a circundação, que é uma somatória de vários movimentos. Ou seja, a amplitude de movimento do ombro é muito grande, tá? E por conta disso, as partes moles são tão importantes na estabilidade dele. Então, vamos começar pelo manguito rotador, que na verdade é a patologia mais importante do ombro. Assim, 70% do consultório ele é sobre manguito rotador, ou inflamação ou ruptura, né? Então, o manguito rotador ele é formado por 4 tendões: o supraespinal, o infraespinal, o subescapular e o redondo menor, tá? Cada um tem a sua função. O supraespinal ele faz a elevação do braço. O infraespinal e o redondo menor, eles fazem a rotação externa e o subescapular, ele faz a rotação interna, tá? O manguito rotador, ele é muito importante, ele é um estabilizador dinâmico importante do ombro. E a gente tende a falar que o húmero, a articulação glenomeral, ela funciona como se fosse uma pá, tá? Sendo que a mão da extremidade da pá é o manguito rotador, e a mão do corpo da pá é o deltoide. Então, se você não tiver um bom estabilizador, existe muita chance de ter lesão ou impacto do manguito rotador. Por isso é tão importante manter um fortalecimento do manguito rotador e por isso ele é tão importante na estabilidade. Então, a gente vai começar falando sobre síndrome do impacto, que é o que vai acabar gerando a lesão do manguito rotador, tá? Então, quando o manguito rotador ele está enfraquecido, ou quando o paciente faz muito movimento de elevação, muito movimento repetitivo, o que acontece é que o próprio osso do braço, o próprio tubérculo maior, vai entrando em contato contra o acrômio, e isso pode gerar processo inflamatório da bursa, do tendão, e futuramente uma ruptura do manguito rotador. Esse é a principal causa de lesão do manguito rotador, tá? Que é o impacto subacromial. Mas também ele pode ser rompido por trauma, por envelhecimento, a própria idade vai tendo alterações degenerativas do tendão e podem fazer com que ele rompa no futuro. Problemas vasculares, que é muito comum em tabagista, então faz lesão microvascular, que enfraquece o tendão e leva à ruptura. Tendinite crônica, e também hoje em dia a gente vê muito a parte genética, de pacientes que não têm nenhum fator de risco e acabam tendo ruptura do tendão, e aí você vai investigar os pais, os irmãos, eles também têm ruptura do manguito rotador. Quais que são os sintomas, né? O sintoma de lesão do manguito rotador, e ele é muito comum como lesão da grande maioria dos tendões do manguito rotador e das outras patologias, eles são basicamente os mesmos, né? Que é uma... Vou botar aqui. Que é uma dor na região do ombro, que se irradia para a região lateral do braço. É uma dor que piora muito à noite, tá? O paciente se queixa de dificuldade de posicionar o braço para dormir, tá? E ele piora muito com os movimentos, ou de elevação ou de rotação. Então, o paciente se queixa para pentear o cabelo, para estender uma roupa, para alcançar o bolso de trás da calça, para pegar o cinto de segurança. E ele tem também uma limitação da amplitude. O paciente se queixa que movimentos que ele conseguia fazer antes, ele não consegue fazer mais. Na parte de exame físico, o que é importante a gente ver? Edema, deformidades, atrofias. Então, por exemplo, na lesão crônica do manguito rotador, costuma ter uma atrofia da musculatura da cintura escapular, né? A inspeção dinâmica, que é o ritmo escapular, muitas vezes eles não conseguem fazer o movimento glenomeral. Grande parte da elevação deles acontece por conta do movimento da escápula torácica,
tá? Palpação, eles sentem dor, por exemplo, na região acromioclavicular. E os testes especiais são os mais importantes para a gente fazer um exame clínico adequado da parte do ombro. Então, começando aqui com os testes para manguito rotador, o teste de Jobe é um teste para avaliação do supraespinal, tá? Então, o paciente em rotação interna do braço, partindo de 45 graus, contra resistência, você pede para ele levantar o braço, tá? O teste é positivo ou se o paciente não conseguir levantar o braço, ou se ele sentir dor para levantar o braço, tá? Assim, a gente considera o teste positivo e é um teste para supraespinal. O teste para infraespinal é o teste de PAT, né, que a gente vai testar a rotação externa. Ele pode ser feito de dois jeitos. Ou o paciente em abdução e rotação externa, com o examinador atrás do paciente, você vai pedir para ele empurrar para trás a mão do paciente. O teste é positivo se o paciente tiver dor ou se ele não tiver força para fazer a rotação externa, tá? E ele também pode ser feito com o cotovelo junto do corpo, uma flexão de 90 graus, e você vai pedir para ele fazer a rotação externa. Se ele não conseguir ou se ele sentir dor, é um teste positivo para infraespinal também. Aqui os testes para subescapular, né, que são os testes de rotação interna. O primeiro teste é o teste de Gerber, tá? O paciente, você vai pedir para o paciente colocar a mão nas costas no nível de L5, tá? E você vai pedir para o paciente afastar a mão das costas. A mesma coisa, o teste é positivo ou se ele sentir dor ou se ele não conseguir afastar a mão das costas. Nos testes, a gente não consegue saber se é uma ruptura ou se é uma inflamação, mas a gente sabe aonde mais ou menos a gente vai ter que investigar, tá? E o outro teste importante que a gente tem para subescapular é o Abdominal Press Test ou o teste da apreensão abdominal, tá? Você vai pedir para o paciente pressionar a barriga. Lembrar que ele não pode fazer isso, ó, tentando puxar o cotovelo, tá? Porque daí ele vai usar deltoide. Você tem que falar para ele comprimir a barriga. E a mesma coisa, o teste é positivo se ele sentir dor ou não conseguir fazer isso, tá? Então, esses são testes especiais para a gente pensar em lesão do manguito rotador. Com relação à história clínica, normalmente é uma dor mais insidiosa, tá? E o paciente normalmente chega falando que ele tem dor há bastante tempo, a não ser que seja uma lesão traumática, que daí é bem agudo mesmo. Falando ainda do diagnóstico, a parte de exame de imagem bastante importante, tá? A gente sempre começa a avaliação com radiografias, tá? Apesar da radiografia não conseguir ver o tendão do manguito rotador, tem muitas coisas importantes que a gente tem que ver na radiografia e pode ver suspeitando de lesão, tá? Aqui a gente tem uma radiografia em perfil do ombro, que a gente consegue ver que esse paciente tem um grande esporão subacromial, ó. Esse esporão, quando ele aparece já, isso é degenerativo. A gente tem três formas de acrômio: o reto, o curvo e o ganchoso. O acrômio ganchoso já é uma tendência a ter mais inflamação do tendão, e quando aparece o esporão, então, normalmente esse paciente já pode ter a ruptura do manguito rotador. Uma outra coisa que eu vou mostrar mais para frente para vocês, com relação ao raio-x, quando existe uma lesão crônica do tendão do manguito rotador, começa a ter uma ascensão da cabeça humeral. Já que o supraespinal é o tendão que fica entre o acrômio e a cabeça humeral, quando a gente tem uma lesão muito grande do tendão e ele vai retraindo, não fica mais nada entre a cabeça humeral e o acrômio. E a tendência é que o húmero comece a subir até a tocar no acrômio. Isso a gente vai conseguir ver numa radiografia mais para frente. Então, assim, ó, se você vê um espaço subacromial muito diminuído, você já consegue saber que o paciente tem uma lesão crônica do manguito rotador. Aqui a gente vê imagens de ressonância, tá? Aqui um corte coronal. Então, a gente vê aqui o tendão supraespinal. Ele tinha que estar inserido aqui, ó, no tubérculo maior. E, na verdade, ele rompeu e retraiu. Ele tem uma retração aqui em torno de 1,5 cm a 2 centímetros, tá? Esse é um corte sagital. Então, o que a gente consegue ver? Ó? Aqui tem tendão e aqui tem uma janela, ó, na região do supraespinal. E aqui volta a ter tendão, tá? Então, aqui a parte anterior, a gente vê o tubérculo menor, aqui é o subescapular, aqui a falha do supraespinal,
e o infraespinal está íntegro. E aqui mais um corte coronal do ombro esquerdo, mostrando uma lesão um pouquinho menor do que essa, né? Com menos retração, mas também completa, tá? Isso é uma coisa importante da gente falar. O que é a lesão completa, né? A lesão completa não é que ela pega toda a extensão do supraespinal. A lesão completa quer dizer que ela comunica o espaço subacromial com o espaço articular, ou seja, tem lesão de toda a espessura do tendão. Não precisa ser de toda a extensão do tendão, tá? Então, lesões parciais, tá? As lesões parciais, elas podem ser articulares, ou seja, que rompe a parte articular do tendão, tá? Ele começa a romper de baixo para cima. As lesões bursais, quando ela rompe a parte de cima do tendão e a parte articular está íntegra, tá? E a lesão intrasubstancial, quando acontece no meio do tendão. E com relação à espessura, a gente tem lesões de baixo grau, quando ela comete até 20% da espessura, e lesões parciais de alto grau, quando ela comete mais do que 50% da espessura. Por que é importante a gente definir isso daqui? Porque as lesões de alto grau, a tendência maior dela é que ela termine de romper e não cicatrizar. Então, isso aqui vai definir o nosso tratamento, tá? Então, lesões totais, aquilo que a gente falou, que já tem o comprometimento de toda a espessura do tendão. As lesões totais com retração, porque com o tempo, como eu expliquei, esse tendão tende a retrair, tá? Então, essas lesões vão ficando piores. Aqui a gente vê um gráfico, né, de lesões menos graves para as mais graves. E chega um momento que a retração é tão grande que começa a ter a ascensão da cabeça, ó. Então, aqui a gente consegue ver ó, que a cabeça humeral já está em contato com o acrômio, tá? Isso daqui já é uma artropatia do manguito rotador. Então, por que isso aqui é importante? Porque vocês vão ver que isso vai definir conduta, tá? Esse é o fluxograma, porque da abordagem precoce do manguito rotador. Como eu disse, essas lesões são progressivas. Então, se a gente fizer um tratamento precoce, a gente vai poupar, por exemplo, uma cirurgia ou até uma prótese, tá? Então, quando que a gente vai fazer um tratamento conservador ou não cirúrgico, tá? Nos casos de síndrome do impacto, que é a bursite e a tendinite, ou nas lesões de baixo grau. Aqui a gente pode tentar o tratamento não cirúrgico e a lesão de baixo grau ela tem um bom potencial de cicatrização, tá? Quando a gente tem lesões parciais de alto grau, lesões totais ou lesões totais com retração, ou a gente tem falha do tratamento conservador, é quando a gente faz a cirurgia por vídeo para reparar o manguito rotador, tá? Quando a gente considera uma falha do tratamento conservador, fez um tratamento adequado em torno de 3, 4, 5 meses e o paciente continua com dor, continua com déficit na função, a gente considera uma falha do tratamento conservador e aí a gente pode indicar a cirurgia para uma lesão de baixo grau, tá? E quando a lesão é maciça e a gente já tem artropatia do manguito rotador, a gente já não consegue mais reparar o tendão. Então, nessa situação, é quando a gente indica a artroplastia reversa do ombro, que é o padrão ouro para lesões maciças e já com artrose glenomeral. Então, falando um pouquinho de abordagem não cirúrgica, essa aqui é basicamente o que a gente faz, tá? Então, a gente vai entrar com medicação analgésica e anti-inflamatória, a gente pode associar a acupuntura nos casos de muita dor. Fisioterapia, a gente vai fazer a parte de analgesia, com TENS, que é aquele choquinho, ultrassom, infravermelho, gelo, crioterapia, tudo isso. E a gente vai fazer a terapia manual também para fortalecimento e reabilitação. Reeducação postural, laborativa e esportiva. Muitas vezes, em atividades, principalmente esportes de arremesso, podem gerar lesão do manguito rotador pelo impacto subacromial. Pacientes que fazem muito esforço repetitivo, trabalhadores braçais que fazem muita elevação do braço, tudo isso a gente tem que corrigir, tá? A infiltração subacromial também é uma possibilidade, que a gente vai jogar anti-inflamatório direto no tendão e na bursa, que a gente vai logo abaixo do espaço da pontinha do acrômio, tá? Alongamento e fortalecimento adequados, tá? E falando um pouquinho de quando existe lesão do tendão, daí a gente vai para o reparo artroscópico do manguito rotador. Esse é o padrão ouro,
É uma cirurgia que a gente faz minimamente invasiva, então a gente não precisa de corte, a gente faz tudo com furinhos, tá? Então a gente tem aqui os parâmetros anatômicos. Aqui a gente tem a clavícula, a articulação acromioclavicular e a borda lateral do acrômio. Então, o portal posterior, ele fica 2 centímetros abaixo, inferior, e 2 centímetros medial da borda posterior do acrômio. O portal lateral, ele é uma continuidade, 3 centímetros lateral da borda do acrômio, bem da região acromioclavicular. E o portal anterior, normalmente, ele fica bem próximo do coracoide, ó. Ele fica numa linha entre a articulação acromioclavicular e o coracoide, tá? Essa é uma posição que a gente chama de cadeira de praia. Então, fica o paciente sob anestesia geral, mais bloqueio do plexo braquial, só com o ombro para fora. Isso daqui é um artroscópio, né? Então, isso aqui é uma câmera e, através dela, a gente consegue ver tudo que acontece no ombro. Para a gente dilatar a articulação, a gente infunde soro fisiológico. Então, toda artroscopia tem pelo menos 3 portais. O portal da ótica, o portal do soro e o portal que a gente trabalha, tá? Essa é a primeira etapa da cirurgia. Normalmente, como eu disse, os pacientes que têm lesão do manguito rotador, ele tem um esporão no acrômio. Então, isso daqui é uma broca e a gente faz a raspagem do acrômio para aumentar o espaço subacromial, tá? Isso daqui é o tendão supraespinal e isso é o osso, ó. Então, essa é a ruptura, isso aqui é o tubérculo maior. Então, o que que a gente faz no reparo do manguito? A gente faz um furo no osso, isso aqui é um punctor, a gente faz um furo, tá? Isso daqui é uma âncora, que é um parafuso que tem uma cordinha na ponta, tá? Então, o parafuso vai todo para dentro do osso e fica só o fio para fora, tá? Isso daqui é um fio de alta resistência, tá? Aqui o fiozinho, ó. Aqui fica tudo muito magnificado, né? Na verdade, esse fio é isso daqui, ó. Isso daqui é uma cânula. Isso daqui é o que comunica o meio externo com o meio interno. Então, o que que a gente faz? A gente pega o fio, coloca nessa outra pinça aqui que se chama Scorpion, que é uma pinça que funciona como se fosse uma máquina de costura, ó. Ela consegue passar o fio por dentro do tendão, tá? Aí a gente amarra, faz os nós e aí fecha a lesão, ó. Aqui a lesão está fechada, então o tendão voltou para o lugar dele. Só que a gente tem que esperar ele cicatrizar. Então, por isso é tão importante o pós-operatório, ó. No pós-operatório de reparo do manguito rotador, é importante que a gente deixe o tendão cicatrizar. Então, é importante a TIPOE por 4 a 6 semanas. E nesse período, a gente só faz movimentos pendulares, só faz amplitude do cotovelo, a mão está liberada para mexer, o punho, mas o ombro não pode fazer nem elevação e nem rotação, tá? A partir da 6ª semana, a gente já começa treino de amplitude de movimento, para o paciente voltar a ganhar elevação e rotações. E conforme vai melhorando a amplitude, a gente vai acrescentando fortalecimento. Então, a gente fala que desde a cirurgia até a alta, para o paciente voltar às atividades normais dele, a praticar esporte, tudo isso, em torno de 4 a 6 meses, tá? E essa é a reabilitação, basicamente, que a gente faz de fortalecimento. Isso daqui a gente vai usar tanto no tratamento não cirúrgico, quanto depois do pós-operatório na parte de fortalecimento. Então, os treinos de manguito rotador normalmente são feitos com elástico ou com borrachinha, que você faz o treino de rotação externa, treino de rotação interna, treino de abdução, treino de flexão, tá? Essa é a parte de fortalecimento da parte do ombro. Então, aqui a gente termina a parte do manguito rotador. Vocês querem perguntar alguma coisa? Por enquanto, não tem nenhuma pergunta aqui no chat, doutor. Perfeito, então vamos continuar. Então a gente vai passar para outro tópico importante, tá? Que é... antes disso daqui, ó, isso que eu disse para vocês, ó. Esse é o espaço subacromial normal, ó. Aqui, ó, um caso de artropatia do manguito rotador. Então, o húmero, a cabeça humeral, ele vai ascendendo até tocar no acrômio, ó. Isso daqui acontece nos casos em que a lesão do manguito rotador é maciça. E isso aqui é uma prótese reversa, que é o tratamento padrão e padrão ouro para a artropatia do manguito rotador. Ela chama artropatia reversa porque a convexidade vai para a glenoide, né? Aqui a gente tem a convexidade na cabeça humeral e aqui a convexidade está na glenoide. Essa é uma prótese mais funcional do que uma prótese total normal para pacientes que não têm um manguito rotador.
mas para isso o deltoide tem que estar funcionante. Então vamos passar para outro tópico importante, que é a luxação glenomeral, tá? Então a luxação glenomeral é a luxação do ombro, é quando o ombro sai do lugar, né? Então aí a gente já começa com uma coisa importante. Uma luxação não existe. Luxação é uma coisa urgente, é uma urgência ortopédica e é grave, né? O que as pessoas normalmente chamam de luxação é uma contusão, tá? Então, luxação é quando existe perda da congruência articular, quando o ombro sai do lugar mesmo, tá? O sinal da dragona, isso é uma coisa importante no exame físico, né? Para a gente correlacionar com a parte clínica. O sinal da dragona é isso aqui, ó. Dragona é aquela ombreira de militares, tá? Então, o sinal da dragona acontece porque a gente tem perda da harmonia da curva do ombro, porque a gente consegue ver direto o acrômio, tá? Isso porque a cabeça humeral está luxada normalmente anterior. Então, isso daqui é um corte transverso, né, que a gente consegue ver, ó, que a cabeça humeral, ela está fora da glenoide, ó, ela está na parte anterior, tá? Normalmente as luxações são anteriores, tá? E isso daqui vai ser importante para a gente ver duas coisas principais na ressonância magnética, tá? A causa normalmente é traumática, normalmente é pós-queda ou algum movimento súbito, tá? Mas também pode ocorrer por frouxidão ligamentar, tá? E essa é uma patologia mais comum em pacientes mais jovens. Igual o manguito rotador é de pacientes mais idosos, a luxação glenomeral é de pacientes mais jovens, tá? Partindo para os testes especiais, então, só um parênteses, assim, ó. Então, atender uma luxação glenomeral é uma urgência ortopédica. Ele precisa colocar no lugar, porque se a articulação estiver fora do lugar, a chance de lesão da cartilagem articular é muito grande. Então, toda luxação é uma urgência ortopédica, tá? Uma vez colocado no lugar, a gente chama de fazer a redução glenomeral, e normalmente isso é feito no centro cirúrgico, tem manobras específicas, tá? Depois disso, como que é o teste para quem teve uma luxação glenomeral? Existe um teste chamado teste da apreensão. O que acontece? Quando a gente tem a luxação glenomeral, normalmente a gente tem uma lesão labral, tá? E é isso que deixa o ombro instável. Então, quando a gente faz esse movimento de abdução e rotação externa, existe uma tendência de que ocorra uma nova luxação, tá? E por conta disso, o paciente fica apreensivo. Isso se chama teste da apreensão. Quando a gente faz o movimento de abdução e rotação externa, ele refere que parece que o ombro vai sair do lugar, tá? Isso é um sinal positivo para instabilidade glenomeral. O exame padrão ouro para a gente ver é a ressonância magnética, tá? E normalmente, quando a gente tem uma luxação glenomeral, duas coisas importantes aparecem na ressonância magnética. Então, esse é um corte transversal, ó. Isso daqui é a glenoide, isso aqui é a cabeça humeral. Então, como eu disse, essa é a parte anterior, essa é a parte posterior. Como eu disse, normalmente as luxações são anteriores. Então, a cabeça humeral ela sai para anterior. O que acontece? Existe uma lesão do lábio glenoidal anterior e existe uma fratura da cabeça posterior, tá? Isso é a fratura de Hill-Sachs e isso é a lesão de Bankart. São duas lesões que são características de luxação anterior. Por que amassa a cabeça? Porque o osso da glenoide é mais duro do que a cabeça humeral. Então, ele amassa a cabeça humeral. Então, todas as vezes que você pegar uma ressonância em corte transversal, que exista uma lesão anterior do lábio, que é a lesão de Bankart, e uma fratura de Hill-Sachs, esse paciente teve uma luxação glenomeral, tá? Isso daqui é uma imagem de artroscopia, ó. Então, o que a gente consegue ver? Essa circunferência aqui é a cabeça humeral, isso daqui é a glenoide, isso é o lábio. E aqui a gente vê que ele está desinserido, ó, ele está solto. Isso aconteceu porque o paciente teve uma luxação, tá? Normalmente, quando o paciente tem o primeiro episódio, normalmente a gente tenta um tratamento não cirúrgico, tá? Se o paciente tiver instabilidade depois do tratamento conservador, ou se ele tiver um novo episódio de luxação,
aí a gente já tem indicação cirúrgica. E também tem indicação cirúrgica, mesmo no primeiro episódio, em pacientes que são muito jovens. Essa é uma estatística que a gente tem, um estudo, em pacientes com menos de 20 anos, se ele luxar o ombro com menos de 20 anos de forma traumática, ele tem 80% de chance de evoluir com instabilidade glenomeral. Ou seja, de cada 5 luxações em pacientes de menos de 20 anos, 4 vão ficar com ele instável, vai ficar saindo do lugar. Por isso que em pacientes jovens, de alta demanda, com membro dominante e com lesão labral associada, a gente já tem indicação cirúrgica mesmo no primeiro episódio, tá? Qual que é o tratamento, então? O tratamento conservador, ele é feito com 3 semanas de tipóia e depois a gente já vai para a fisioterapia para fortalecimento do manguito rotador para ver se ganha mais estabilidade, tá? Esse é o tratamento não cirúrgico. Aí a gente reavalia depois do tratamento não cirúrgico. Se ele tiver instável ou se ele tiver um novo episódio de luxação, já tem indicação cirúrgica, tá? Agora, se ele evoluir bem, com estabilidade do ombro, sem apreensão, sem recolocação, sem instabilidade, aí a gente considera que o tratamento foi eficaz e ele não precisa de cirurgia. Qual que é a cirurgia para a luxação glenomeral? A gente faz um reparo labral. Então, esse lábio que está desinserido, a gente consegue também fazer por artroscopia e a gente faz um reparo labral, também com uso de âncoras e sutura o lábio de novo na glenoide, tá? E ele tem um ótimo resultado. O pós-operatório é muito parecido com o de manguito. 4 a 6 semanas imobilizado, depois parte para a fisioterapia para ganho de amplitude e fortalecimento, tá? O que acontece se o paciente continua, se ele não opera, não faz a cirurgia por vídeo, e ele continua tirando o ombro do lugar, tirando o ombro do lugar? O que acontece é que começa a ter um defeito ósseo, tá? Além da lesão do lábio, começa a desgastar a borda da glenoide, tá? Se isso acontecer, se a gente fizer só o reparo labral, tem uma chance de falha muito grande, tá? Então, normalmente, nos pacientes que já têm defeito ósseo da borda da glenoide, a gente tem que fazer uma cirurgia aberta, que é uma cirurgia de bloqueio ósseo chamado Bristol-Latarjet. O que a gente faz? A gente corta um pedacinho do coracoide, e lembra que eu falei que no coracoide se insere o cabo curto do bíceps, né? A cabeça curta do bíceps. Junto com a cabeça curta, a gente insere esse fragmento na borda da glenoide, tá? Essa é uma cirurgia de bloqueio ósseo nos casos de luxação recidivante em que há já o defeito da glenoide, tá? Da borda da glenoide. Passando para o próximo, antes, tem alguma dúvida de luxação glenomeral? Tenho uma dúvida aqui de manguito rotador. Vamos lá, pode perguntar. A Vanessa perguntou como que ela consegue saber se há ruptura do manguito e não só está com uma tendinite. Algo muda na clínica? Não, na clínica não dá para saber, tá? Assim, ó, se o paciente tem um déficit de elevação, por exemplo, que aconteceu de forma súbita e pós-traumática, aí a gente até pode imaginar, mas não dá para saber nas lesões degenerativas se é uma tendinite ou se é uma ruptura, tá? Clinicamente é difícil de saber, a não ser que seja já uma lesão crônica, que o paciente já não consegue levantar o braço, mas assim, ó, nas lesões degenerativas, muitos pacientes têm uma lesão total do manguito rotador e mesmo assim conseguem fazer a elevação. Isso às custas de deltoide e dos demais tendões do manguito rotador que ajudam na elevação. Entendeu? Ela agradeceu. Sim, obrigada. Beleza. Então vamos continuar. A gente vai para mais uma patologia do ombro, que é muito comum no consultório, que é a luxação acromioclavicular. Então, como eu disse para vocês, no ombro a gente tem duas articulações. A articulação glenomeral, tá? E a articulação acromioclavicular. É uma articulação muito mais estável, né? Ela tem pouquíssima mobilidade. E, normalmente, a lesão acromioclavicular, ela acontece pós-traumática, tá? Então, é muito comum em queda de moto, queda de bicicleta, em luta de judô, em alguma queda. E aí, o que acontece? Existe perda da congruência entre a clavícula e o acrômio, tá? Nessa articulação,
dois ligamentos são mais importantes, que é o ligamento acromioclavicular, que fica aqui, e o ligamento córaco-clavicular, tá? Esses dois ligamentos é que dão estabilidade para essa articulação. Então, o que acontece? Quando existe uma luxação acromioclavicular, ou o ligamento acromioclavicular ou os dois são rompidos, tá? Nessa patologia, a gente tem um teste clínico, né, um sinal importante, que é o sinal da tecla, que você aperta a clavícula e você consegue abaixar como se fosse a tecla de um piano, tá? E normalmente nessa patologia o paciente sente muita dor na região acromioclavicular, tá? Fora a deformidade que já é bem visível. Aqui é diferente do sinal da dragona, porque isso aqui que a gente vê é a clavícula. Na dragona, o que a gente vê é o acrômio, tá? Então aqui a gente tem uma imagem de raio-x, ó, que a gente sempre faz bilateral. Duas coisas a gente consegue ver, ó. Existe perda da congruência entre a clavícula e o acrômio em relação ao contralateral, e existe um aumento da distância entre o coracoide e a clavícula. E vai ser isso que vai definir o nosso tratamento. Aqui está a classificação. Então, tipo 1, a gente só tem estiramento ligamentar, não tem ruptura, tá? Então, tanto o ligamento acromioclavicular quanto o coracoclavicular estão íntegros, tá? E no tipo 2, a gente tem uma ruptura do ligamento acromioclavicular, mas o ligamento coracoclavicular, ele está íntegro. Então, ele impede que haja ascensão da clavícula. Por isso, esses dois são de tratamento conservador, tá? O tipo 3, ele tem lesão de ambos os ligamentos, só que a ascensão é pequena, tá? Então, nesses tipos, no tipo 3, o tratamento cirúrgico e conservador, eles são opções. Normalmente a gente opera quando é braço dominante, quando é trabalhador braçal, quando tem que usar muito o braço. Mas, por exemplo, se for um paciente de pouca demanda, uma idosa ou um idoso que usa pouco o ombro, que não tem tanta elevação da clavícula, e for o braço não dominante, dá para a gente tratar de forma conservadora e ele vai ter uma ótima evolução. E o tipo 5, a gente tem uma lesão dos dois ligamentos, né, tanto o coracoclavicular quanto acromioclavicular, e tem uma ascensão grande da clavícula. Aí, nesses casos, a gente faz o tratamento cirúrgico, tá? O tratamento cirúrgico é uma amarrilha que a gente faz da clavícula ao coracoide, tá? Isso pode ser via aberta ou por via artroscópica através de um endobótomo, tá? E o que a gente vai fazer é reduzir a articulação acromioclavicular. Alguma dúvida dessa patologia? Por enquanto, ainda não. Perfeito. Então, a gente vai passar para mais uma patologia do ombro, que é bastante importante, também com as suas peculiaridades, que se chama capsulite adesiva, ou ombro congelado, tá? O que é a capsulite adesiva? A capsulite adesiva é um problema inflamatório do ombro, e ele tem uma característica muito, muito específica, tá? Além de dor, ele gera muita limitação de movimento do ombro. Então, a limitação que a capsulite adesiva gera é diferente de uma limitação de lesão do manguito rotador. O que eu quero dizer? O paciente, por exemplo, com lesão do manguito rotador, se você pedir para ele levantar o braço, ele não consegue levantar, mas passivamente você consegue levantar o braço dele. Na capsulite adesiva, ele não consegue fazer nem ativamente e nem você consegue fazer o movimento. Por quê? Porque existe um encolhimento da cápsula com o processo inflamatório, ela começa a colar e isso restringe o movimento mesmo passivo, tá? Então, você examinou um paciente, ele não consegue fazer o movimento e você vai tentar fazer e ver que o movimento está travado, só pode ser duas patologias. Ou ele está com uma artrose muito severa que já está limitando o movimento, ou é a capsulite adesiva, tá? Ele é muito comum em pacientes diabéticos ou pacientes com doenças autoimunes, doenças da tireoide podem acontecer também, tá? E ela também acontece se você tiver uma imobilização muito grande. Por exemplo, a gente pega às vezes no consultório um paciente que teve uma fratura do rádio distal e para tratar a fratura ele ficou com o braço imobilizado, a fratura dele ficou ótima e aí ele vem com o braço travado. Daí você sabe que ele está em capsulite porque ele ficou muito tempo com o uso de tipóia.
E isso fez com que ele tivesse uma limitação da amplitude de movimento do ombro e evoluísse para a capsulite adesiva, tá? A capsulite adesiva, ela tem 3 fases bem definidas, tá? A fase inicial é chamada de fase inflamatória. Nessa fase, o paciente não tem tanta rigidez, mas ele tem muita dor. Nessa fase, é muito comum a gente confundir a patologia com uma tendinite, com uma bursite, por exemplo, tá? Agora, começou a passar a fase inflamatória, ele começa a entrar numa fase de rigidez. Aí essa fase é bem característica, tá? E a última fase é a fase de descongelamento, que é quando a amplitude começa a voltar. Essa é uma doença de tratamento não cirúrgico na grande maioria dos casos, e ela é uma doença autorresolutiva, tá? Se a gente não fizer nada, em algum momento a capsulite vai desaparecer, só que ela pode demorar muito. Então, por isso a gente tem algumas medidas de tratamento conservador para que acelerem o tratamento. Então, a gente pode fazer infiltrações, a gente pode fazer fisioterapia, a gente pode fazer medicação, tá? Isso tudo vai acelerar o processo, tanto as fases inflamatória e de rigidez, para que o paciente volte à amplitude normal mais rapidamente. Porque se a gente for esperar, ela vai resolver, mas ela vai demorar muito, tá? Uma outra patologia bastante comum, tá? Que aparece no consultório é a lesão do cabo longo do bíceps. Então, como eu disse, o bíceps chama bíceps porque ele tem 2 cabeças, tá? A cabeça curta vai se inserir no coracoide e a cabeça longa vai lá para dentro da articulação e se insere lá no lábio glenoidal, tá? A lesão do cabo longo do bíceps, ele dá uma característica bem específica que se chama sinal do Popeye, que é isso aqui, ó. Como a cabeça longa ela rompe e retrai, ele fica com uma bolinha aqui, ó, que é bem parecido com o Popeye, tá? Esse é o sinal do Popeye, e se você pegar isso no pronto-socorro, por exemplo, pode saber, ele rompeu o cabo longo do bíceps. Muito, muito, muito difícil de romper a cabeça curta. Normalmente a cabeça que rompe é a cabeça longa mesmo, tá? Normalmente a inflamação e lesão do cabo longo do bíceps acontece por movimentos de arremesso, que é o movimento de abdução e rotação externa, porque isso faz com que o cabo longo do bíceps fique comprimido contra o acrômio, tá? A grande maioria das vezes a gente pode tratar de forma não cirúrgica, tá? Por quê? Porque a outra cabeça do bíceps que fica faz toda a função. O paciente não perde força, tá? Quando que a gente acaba operando, tá? A gente opera em pacientes jovens, que a demanda é muito grande, em pacientes muito magros por conta da deformidade estética, em pacientes com alta demanda. Daí a cirurgia para isso é uma coisa chamada tenodese, que a gente vai reinserir o bíceps, que não precisa ser lá em cima, tá? A gente pode fazer a tenodese ainda acima do manguito, no meio da goteira do bíceps ou até embaixo do peitoral. Qualquer um desses lugares a gente pode fazer a tenodese do bíceps, tá? Que não vai alterar a função e vai melhorar a parte estética. E a última doença que a gente vai falar é uma doença muito comum também que aparece no consultório chamada tendinite calcárea, tá? A tendinite calcárea, ela tem uma coisa que chama muita atenção nela no consultório. A tendinite calcária é a patologia do ombro que mais dói, tá? E não é a calcificação que dói, ela tem 2 fases. Ela é muito mais comum em mulheres a partir dos 40 anos, tá? Normalmente é um quadro de dor leve, né, que é o período da calcificação, mas quando o paciente entra na fase de reabsorção desse cálcio, ele tem uma dor lancinante, que é incapacitante mesmo. Então, se um paciente chega com uma dor muito grande do ombro, a primeira suspeita que você vai ter é de que seja tendinite calcária. A tendinite calcária dói mais do que a lesão do manguito rotador, tá? Ela também, só que esse período de dor lancinante, ele é pequeno, tá? Porque ele só vai durar no período de reabsorção. Então aqui a gente tem 2 imagens radiográficas. Aqui é a fase de formação ou de calcificação, ó, a gente vê mais opaco, tá? E na fase de reabsorção, ó, ele fica bem levinho, ó. E essa é a fase que é muito dolorosa, tá? Essa também é uma patologia de tratamento, na grande maioria das vezes, não cirúrgico.
Quando o paciente está nessa fase de reabsorção, que ele sente muita dor, a gente dá analgésico potente, pode fazer infiltração, pode deixar ele usando uma tipóia por enquanto, até passar a fase de reabsorção, tá? E quando que a gente opera uma tendinite calcária? Alguns casos, mesmo tendo várias fases de reabsorção, a calcificação permanece lá, tá? Então, nos casos crônicos de tendinite calcária, a gente tem indicação de fazer uma artroscopia para retirada da calcificação, tá? Quando a calcificação é muito grande e o tendão fica muito frágil, aí a gente já aproveita para já reinserir o tendão. Mas se for uma calcificação pequena, dá só para tirar a calcificação e nem precisa fazer o reparo do manguito, tá? E a gente faz isso por artroscopia. Isso, ó. Então, acho que eu tentei fazer aí um resumão da maioria das patologias do ombro, tá? Essa daqui é basicamente 90% do que a gente atende no consultório, tá? Daí tem a parte de fraturas que completa o restante, mas assim, o dia a dia é isso aqui, tá? Então, se vocês tiverem alguma dúvida, a gente pode conversar agora. Foi muito legal a aula, muito obrigada. Adorei essa parte que o senhor colocou dos testes também. E agradecer mais uma vez por o senhor ter aceitado o convite e por a sua disponibilidade Imagina, no horário. imagina. Espero que tenha ajudado aí vocês, que tenha esclarecido a parte de patologias do ombro, tá? Eu fico à disposição aí, eu coloquei meu Instagram, então se você tem contato, normalmente eu respondo qualquer pergunta, eu fico bem, se tiverem qualquer dúvida, qualquer pergunta, eu fico à disposição. Tem mais uma perguntinha aqui no chat. Se o senhor pode repetir, Vamos lá, pode fazer. se o senhor pode repetir sobre os achados do raio-x na luxação acromioclavicular. Perfeito, vamos lá. Deixa eu abrir a aula aqui de novo, que daí fica mais fácil de explicar. Vamos lá na articulação acromioclavicular. Ó. Então, na luxação acromioclavicular, deixa eu aumentar aqui de novo. São duas coisas que são importantes no raio-x, tá? No raio-x, ó, existe uma perda da congruência articular entre a clavícula e o acrômio. Ó, aqui está a clavícula, aqui está o acrômio. Ó. Perde a congruência articular, tá? E a outra coisa, aumenta o espaço córaco-clavicular. Aqui está o processo coracoide, ó. Ó, aqui o lado normal, ó, o espaço é bem pequenininho. Aqui, como teve uma ruptura do ligamento córaco-clavicular e a clavícula subiu, esse espaço fica bem grande, ó. Esses são os achados radiográficos. Quando a gente, na luxação acromioclavicular, a gente nem precisa de exame complementar. O raio-x ele já define completamente o diagnóstico, ó. Tá? A gente não precisa investigar partes moles. Se essa lesão aqui, ó, se essa altura for muito grande, quer dizer que rompeu tanto os ligamentos acromioclaviculares quanto os ligamentos córacoclaviculares. Esse aqui é um caso cirúrgico. Ó, fica com uma deformidade estética grande, tá vendo? Entenderam? Doutor, licença. Em movimentos repetitivos, como aquele de passar uma bomba de veneno, não sei se o senhor já viu, em que Como? em movimentos muito repetitivos do ombro, por Certo. exemplo, como passar uma bomba de veneno, que seria, eu acho que seria a realização de uma hiperextensão do braço. Que patologia Perfeito. mais seria relacionada a esse movimento? Qualquer movimento repetitivo, o principal, o que mais aparece, é o impacto subacromial. Então, é a bursite com tendinite, tá? E se a gente não cuidar,
aí esse tendão vai o tendão inflamado, ele é mais frágil, ele é mais suscetível à ruptura. Então a gente sempre fala que é uma patologia progressiva. Se a gente não tratar na fase de tendinite e bursite, em algum momento ele vai evoluir para lesão parcial, até ruptura total, ruptura com retração, até artropatia. Então é uma patologia que aparece no paciente jovem e só lá quando ele for idoso é que vai ter a cobrança do problema, entendeu? Então por isso que é importante a gente cuidar precocemente. Mas com certeza o movimento repetitivo de elevação do braço, as principais patologias são bursite e tendinite, que é a síndrome do impacto. Certo, doutor, agradeço. É bem comum, eu acho, que na parte dos trabalhadores rurais, né, que acho que... Exatamente. O trabalhador rural, o trabalhador braçal, ele faz muito movimento e muita carga, tá? Então, assim, no consultório aparece muito e normalmente esses pacientes, eles têm ruptura precoce mesmo, entendeu? Então, aparece às vezes paciente de 50, 55 anos com uma lesão maciça. Hoje mesmo eu atendi no consultório um agricultor, plantador de milho, ele tem 60 anos e tinha uma lesão maciça, assim, já estava quase evoluindo para artropatia o caso dele, entendeu? Isso porque ele deve ter rompido o manguito quando ele tinha 50 anos, 55 anos, entendeu? Agradeço, professor, obrigado. Eu também tenho uma pergunta. Se, por exemplo, em casos de calcificação de tendão, também pode estar relacionado a movimento repetitivo? Sim, normalmente, isso eu esqueci de falar, mas é isso, tá? A tendinite calcária, a gente não sabe muito bem como ela aparece, mas o que a gente sabe é que já tinha uma tendinite, tá? Já tinha um processo inflamatório do tendão e por conta disso teve a calcificação, tá? Então, normalmente acontece em mulheres a partir dos 40 anos e normalmente esses pacientes já tinham alguma tendinite antes. Entendi. Obrigada. Gente, alguém tem mais alguma dúvida? Então, acho que é isso, doutor. Muito obrigada mais uma vez. Foi muito legal. Que bom que vocês gostaram. Qualquer coisa eu fico à disposição, tá bem? E espero que vocês tenham aproveitado e eu possa ter ajudado aí. Sim, ajudou super. Então tá joia. Muito obrigada, boa noite, até mais. Boa noite, bom descanso para vocês. Obrigada para o senhor também. Tchau, tchau.